Olá, boa noite. Boa noite, gente. Chegando aqui na Rede com Sheila. Meu nome é Sheila Santiago. Chegando por aqui hoje para nossa live. A live Como é que é isso? Como é que é isso? Na Rede com Sheila. Chegando por aqui. Eu vi que nosso convidado já tá por aqui, já vou te chamar, André, seja bem-vindo. Hoje a nossa live vai ser sobre um curso de iniciação à Mata Atlântica com André Micaldas Correia, mais conhecido como Mestre André Micaldas, e a gente vai se conectando por aqui, né? Tá quase na hora, o pessoal chegando. Quem é que vai chegar aí para acompanhar a nossa live? Vamos torcer para hoje dar tudo certinho no Instagram, porque mais cedo o Instagram estava meio instável e hoje aí vai rolar essa live bacana para a gente falar sobre um pouquinho da Mata Atlântica, de um curso, como é que é isso, né? Curso de iniciação. E ontem, né, dia 5 de junho de 2024, Dia Mundial do Meio Ambiente. Vamos ver se eu consigo colocar aqui o André Micaldas. Ele já... Ayrton também violento, já está por aqui. Porque ontem a gente fez um teste e foi aquela mesma situação que a gente não conseguia se ver. Tomara que hoje dê tudo certinho, né? André Micaldas ativou o vídeo. Não vejo você, André. Boa noite. Boa noite. Você me ouve? Te escuto perfeitamente, mas não te vejo. Deixa eu ver Você aqui, me porque vê? eu Como é que você está? também não. O pior. Eita, então a gente vai fazer hoje assim, às escuras. Quem está assistindo a gente, depois vai dar um retorno aí, a Ayrton Violento, por exemplo, que eu sei que está por aqui. Diga se você consegue ver os dois na telinha. A Ayrton já está falando aqui, chegando para aprender com Micaldas. Ayrton, dá um retorno para a gente, vê se você consegue ver os dois na tela, porque eu não estou vendo. Eu vi que entrou também, acho que Natan. André sem calça? Como assim, André? Você está sem calça? O Não, não. Ayrton, o Esse é, Ayrton isso é colocou conversa do aqui. Ayrton. É, Isso é mas conversa do Ayrton. Ayrton, diz pra gente se você, Ayrton e quem está assistindo, dá um retorno se vocês estão vendo os dois na telinha, porque o André não está me vendo, né, André? Não. E nem eu estou vendo o André. Ayrton falou que consegue sim. Então, bora lá para essa nossa live hoje. Como é que é isso? Vou te apresentar então, André. André Tá ótimo. Micaldas Correia, ele assim, foi ótimo. Eu fiz uma pesquisa sobre André, porque a gente conseguiu se falar pouquinho, eu já estava com a divulgação. Então, assim, André Micaldas é biólogo, graduado pelo Instituto de Biologia da UFRJ. Se eu errar alguma coisa, você me corrige depois, tá bom? Tem mestrado em Tá bom. psicossociologia de comunidade e ecologia social, especialista em ciências ambientais, botânica, ecoturismo, educação ambiental, professor, consultor, instrutor em gestão ambiental, educação ambiental e ecoturismo, guia de turismo nacional, regional e especializado em atrativos naturais. Auxilia na implantação e monitoramento de projetos de sustentabilidade em meios de hospedagem no estado do Rio de Janeiro. Uau, é muita coisa, André. Então, seja bem-vindo. E aí Muito grato. comece me dizendo como é que nasceu essa sua paixão por meio ambiente, por biologia, de onde vem essa paixão e de onde você é e onde você está no momento. Bom, eu sou
aqui do Rio mesmo, de Janeiro, na cidade, nasci aqui, vivo aqui, né? Embora já tenha rodado bastante o Brasil aí. Essa interesse pela natureza começou quando eu era bem pequeno. Meu pai promoveu um plantio de mudas na rua Conselheiro Zenha, na Tijuca. E aí eu lembro que era um sábado de manhã e a rua estava com um movimento diferente do habitual. E aí ele juntou vários moradores da rua, fizeram uma vaquinha, compraram vários insumos e ferramentas, e aí as pessoas começaram então a tirar aquela terra velha, né, e feia dos canteiros, botar uma terra nova, marrom, cheirosa, depois jogaram umas sementinhas assim, que eu não sabia nem que era sementinha, mas jogaram um pozinho, que nasceram umas plantas, e eu achei aquilo fantástico. E aí começou meu interesse, desde essa época. Me levou para conhecer o Jardim Botânico, Floresta da Tijuca, ia sempre a família, eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, a gente ia para esse lugar, às vezes acompanhado de amigos, e aí começou o meu interesse. E isso você tinha que idade, André? Você era novinho, novinho? Aí isso eu tinha uns 6, 7 anos. E daí você se interessou pelo assunto e estava sempre presente, assim, nessa pesquisa aí pela vida. Aí depois eu fiz faculdade, né, de biologia, e aí depois eu fiz o curso de guia de turismo, que eu acabei conhecendo o Brasil, né, como guia, acompanhando os grupos. Então eu estive na Amazônia, Pantanal, Cerrado, né, então foi bem interessante também esse período. Agora, e a Mata André... Atlântica, né, que é onde eu vivo e é o lugar que eu mais faço caminhada e levo grupos e pesquiso, faço observação de aves, então todas essas atividades a gente faz aqui na Mata Atlântica. Que legal. Pé no Caminho Turismo está dando boa noite aqui para gente, Sheila e André. É a Seara. Eu esqueci o primeiro nome, não é? Pé no Caminho Turismo. Coloca aí para mim. Eu sei que é Seara. André, a gente se conheceu aqui em Nova Friburgo. Você lembra de mim? Eu lembro de você. Tem muito tempo, né? Eu não vou a Nova Friburgo. A gente se encontrou, né? Mas aí depois disso ficou muito tempo sem se ver, né? Sem se falar também. Mas você continua o mesmo. Assim, eu não estou te vendo sua. agora. Eu não estou te vendo agora, mas assim, pelo jeitinho você continua o mesmo. E talvez a gente tenha se encontrado lá na Fazenda dos Cordeiros. Eu acho que foi a última vez que eu te vi, né? Isso, porque quem está chegando aí não está sabendo exatamente do que se trata. A Fazenda dos Cordeiros fica em Silva Jardim. E o André tem uma relação muito íntima com essa fazenda também por conta do meio ambiente, né? Isso. Aí eu conheço o Ayrton Violento, né? E conheci a Ana Beatriz há uns 30 anos. Então a nossa parceria vem desde essa época. Aí você fica entregando a nossa idade, André. Pega leve. Né? E, André, a gente... Ontem, né, foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ontem foi uma data que marca, mas, na verdade, o Dia do Meio Ambiente tem que ser todo dia, né? Com muito carinho, amor e respeito. E você já veio... Eu vi que você não é muito das redes sociais, né? Porque talvez por conta de prezar mais o meio ambiente, você não é muito de rede social, né? Você gosta de colocar o pé na terra. E assim, geralmente eu tenho assim, eu dou aula, né? Sou professor universitário, então tenho uma vida bastante atribulada e tenho 2 filhos também pequenos, né? Então isso aí já me ocupa bastante tempo. Aí quando dá uma chancezinha eu entro aí nas redes sociais, mas realmente não é assim o meu ambiente, né? Geralmente eu estou com os alunos ou em sala ou na floresta, que é onde eu me sinto mais à vontade. Nossa, você falou de floresta. E assim, tem uma floresta nesse Brasilzão aí que você já conheceu. Não adianta puxar a sardinha lá para Silva Jardim, não. Além, né, de Silva Jardim, que é incrível, e ali a fazenda também, tem alguma que você tem um carinho maior, que você se identifica mais? Sim. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos. A Mata Atlântica lá do parque, tem uma caminhada maravilhosa, que é uma travessia,
que são 3 dias de caminhada, mais ou menos 6 horas por dia, Uau! no meio da natureza. É uma das caminhadas mais bonitas do Brasil. Nossa, e E você pratica essas caminhadas? Você sempre que possível está caminhando também? sempre que possível faço caminhada, né? Caminhada assim, as mais leves, né? De 2, 3 horas, mas tem caminhada até que vai aí 6 horas, 8 horas, e essa que é de 3 dias, né? Que eu gosto muito Sim. assim, sempre que eu faço. E de onde surgiu a ideia de fazer um curso de iniciação à Mata Atlântica? Foi uma necessidade que você percebe por conta de ser professor? De onde veio essa ideia de promover um curso de iniciação à Mata Atlântica? E não é a primeira vez que você dá esse curso, né? Não, não, já ministrei ele algumas vezes, né? Então, teve um período que eu ofereci uma disciplina sobre Mata Atlântica lá na Fiocruz. Eu fui professor de uma pós-graduação Lato Sensu, e aí tinha uma disciplina de Mata Atlântica, sobre Mata Atlântica para professores Uau. do ensino fundamental, médio, né, e superior. E aí, então, tive essa oportunidade lá. E em conversa com a Ayrton, como sempre tem pessoas querendo trabalhar ou desenvolvendo projetos na Mata Atlântica, aí ele me solicitou pensar num curso para esse final de semana agora. Sim, dias 8 e 9 de junho, na Fazenda dos Cordeiros, em Silva Jardim. Então, aí, quem Isso, está ligado, nós estamos aqui, né, na Rede com Sheila, tem o perfil André Micaldas, e sigam também o perfil no Instagram Fazenda dos Cordeiros, onde eles promovem várias atividades assim, em contato com a natureza, e é incrível. Foi bacana você falar isso, né, na universidade, né, provocar isso, o interesse, né, desses professores também. Porque a base, né, vem ali das criancinhas, mas tem que ter quem ensine corretamente, né? exatamente. Ou seja, esse processo, né, de informação, sensibilização e educação ambiental tem que começar desde cedo, né, para poder justamente permitir que cresça, né, um cidadão que seja envolvido, né, interessado com a questão ambiental. E aí, quando você fala em relação à Mata Atlântica, você passa por essas questões assim do plantio, da coisa ser começar na sua casa, ter esse cuidado com determinadas espécies, como é um Sim. pouquinho? Então, eu tenho aqui em casa um miocário, né, que é todo legume, resto de legume, fruta, verdura, eu dou para as minhocas, elas transformam em humus. Então, eu aqui em casa produzo algumas mudas de Mata Atlântica que eu planto na praça aqui do lado, na Alameda. Atualmente estou plantando lá na Faculdade de Formação de Professores, né, na UERJ, lá em São Gonçalo. Né, e, além disso, né, além desse trabalho, a própria Fazenda dos Cordeiros tem produção de mudas de Mata Atlântica, que vão para projetos de recuperação, né, de área degradada, né, restauração florestal, e o Ayrton já me cedeu várias mudas que eu também plantei lá na FFP. Então, ele já cedeu uma caixa de ipês, 28 ipês, rosa, né, que a gente plantou nessa Faculdade de Formação de Professores lá em São Gonçalo. Eu ia te perguntar mesmo, assim, o que é mais comum aqui você encontrar no estado do Rio? O que é mais acessível? Né? Porque eu acredito que tem algumas espécies mais raras. Então, a Como é? gente tem lá na Mata Atlântica são mais de 1.000 espécies, né, arbóreas. Né? Dependendo, inclusive, do local, você pode encontrar a maior biodiversidade de árvores. Né? Da Mata Atlântica pode se encontrar, por Uau! exemplo, no sul da Bahia. Então, são 450 espécies de árvores em 1 hectare, que é bastante coisa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem vários hortos, né, que produzem mudas. Então, por exemplo, a Fazenda dos Cordeiros produz aí de 120 a 150 espécies de Mata Atlântica. Então, você tem o ipê rosa, você tem o ipê amarelo, tem paineira, manacá da serra, guapuruvu, todas elas, pau-brasil, que a gente tem aqui também, jequitibás. Então, a gente tem várias espécies que são
típicas aqui do Rio de Janeiro, que a gente chama de autóctones, quer dizer, que é do lugar, né? E que muitas delas são produzidas lá na Fazenda dos Cordeiros e que são usadas em processo aí de restauração, né, ou recuperação de área degradada. O que é guapuruvu? Eu não sei. Então, guapuruvu é uma árvore que ela é da Mata Atlântica, é uma das árvores que cresce muito rápido e ela é utilizada para fazer canoa pelos caiçaras, antigamente pelos indígenas que moravam aqui no litoral todo, eles usavam essa árvore. E atualmente, né, pelos caiçaras, conta a lenda aí que quando nasce um filho de caiçara, ele planta uma semente de guapuruvu. Quando o menino completa aí 18, 19 anos, ela já está no tamanho que ele pode derrubar a árvore e fazer uma canoa do tronco. A primeira canoa dele, ele aprende a fazer assim. Ai, que lindo isso! Nossa, eu vou até pesquisar mais também, eu não sabia. Aqui, Ela é usada também no paisagismo. Desculpa, não entendi. Ela é utilizada também no paisagismo, porque ela tem uma copa muito bonita. E que altura que ela fica? É muito alta? Chega até uns 30, 40 metros. Uau, isso tudo? Nossa, que bacana. É porque a gente, assim, né, conhece mais IP, quando a gente não mergulha nesse universo, a gente às vezes desconhece um pouco, né, essas origens e essas histórias. Isso também é uma coisa que você no curso fala um pouco sobre a origem? Sim. Tem uma caminhada lá, né, observando as espécies arbóreas, né, da Fazenda dos Cordeiros, e a gente aprende a identificar as espécies, aprende as características, que é uma das propostas. Aprende a fazer muda, então vai ter um momento que a gente vai coletar a semente, beneficiar a semente, e vai aprender a fazer as mudinhas de Mata Atlântica para depois serem introduzidas no campo, serem plantadas. Agora, você em contato assim com a natureza tem que ter muita paciência, porque ela tem o tempo certo, você tem que cuidar, mas ela tem a vida, né, que tem que ser preservada e respeitada o tempo, não é isso? Isso. Na natureza as coisas têm o seu tempo, né? E a gente então aprende a negociar com esse tempo. Nosso tempo, né? Aí, antes você tinha falado sobre a questão de não saber das espécies. Então, a biodiversidade brasileira, né, de uma forma geral, e da Mata Atlântica, ela é gigantesca. Então, não tem ninguém que saiba tudo. Ou seja, eu já tenho aí 30 anos de formado e continuo aprendendo. E continua pesquisando, continua... E esse olhar, né, de pesquisador também, de repente, identificar numa determinada região aquela espécie que você não estava vendo. Isso aconteceu recentemente? Você aí descobriu alguma coisa bacana para falar para a gente? Alguma espécie que você... Qual mais recente? Eu nunca descobri espécie nova, mas eu, assim, eu tenho a oportunidade de conhecer espécies novas, né? Sei que elas já foram descritas pela ciência, mas que eu ainda não conhecia pessoalmente. Então, volta e meia, a gente tem essa oportunidade, né? Andando na floresta, ou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, ou no Sítio Bolemars, ou na Fazenda dos Cordeiros, a gente dá de cara com espécies que a gente nunca tinha visto antes, e aí é uma oportunidade de aprender. E existe algum aplicativo, não sei, alguma coisa que eu li, que tem como você, com um determinado aplicativo, né, a tecnologia hoje meio que a favor, ali você identificar que você consegue fotografar e consegue ter algumas informações sobre aquela espécie? Tem, não tem? Tem. Aí tem um que é mais geral, que não é só para plantas, né? Chamado iNaturalist, iNaturalist, temudo no final. Sim. Esse é para bicho, para planta, para fungo, enfim, você tira a foto, bota lá, né, posta, e aí aparecem algumas sugestões de resposta para aquela espécie que você está querendo saber. Existem alguns outros que são específicos de planta, então tem Plantix, Plantinet, e tem outro que é específico para árvore, que é um chamado Sidol. Esses três são os que eu geralmente uso quando estou em atividades aí de campo.
Sim. E você tem alguma espécie aqui no estado do Rio que você... Vou chutar, né? Porque você falou ali do IP, da história com seu pai também, mas tem alguma espécie que você, assim... Você mora em casa? Deixa eu te fazer essa pergunta. É casa ou apartamento? Moro em apartamento. Moro em Co- apartamento. Como é que você consegue morar num apartamento e, assim, tem muitas plantas? Tem plantas que você pode, né? Porque a gente está falando da Mata Atlântica e tal. Espécies que você pode ter em casa para estar pertinho, já que Tem. hoje em dia... E conta pra gente aí, porque eu não tô vendo você, não sei nem onde você tá. Então, eu moro em apartamento. Essa pequena produção doméstica de Mata Atlântica acontece numa das varandas aqui de casa, com a anuência da esposa, né? Ela permitiu. Fora isso, a gente tem várias outras plantas no apartamento. Uau! E gosto muito assim desse trabalho, né, de plantar. Então, tem vezes, por exemplo, que eu vou lá para a Fazenda dos Cordeiros e fico lá coletando semente, beneficiando semente, plantando semente na sementeira, plantando para o saquinho, plantando na paisagem. Aí, às vezes, tem gente que a gente ensina como fazer, as pessoas fazem também, né, ensina como plantar. Então, assim, para mim é uma terapia, né? Assim, é onde eu me sinto em paz, tranquila quando eu estou fazendo essas atividades. E aqui em casa também. E o que você tem em casa de espécie da Mata Essa Atlântica? O que você tem? de De muda da Mata planta. Atlântica. Então É. agora eu tô com muda de. Bom, de espécie grande eu tenho pitangueiras e cruzes. Né? São que Ah, são arbustos já, né? Eu tenho em casa sim. essas grandes. Agora, de muda eu tenho muda de pitangueira, tem muda de ipê, tem muda de jatobá, né? Vou começar agora a produzir mudas, mas poucas mudas, né? De cássia Sim. grandes, que é uma cássia rosa, né? Então, de produção de mudinhos pequenos, aí já tem mais coisa. Então é possível a gente ter, né? Por exemplo, eu vou participar desse curso e tudo mais. Aí eu moro num apartamento, mas eu tenho como levar e ficar com ela durante um tempo ali. E depois, logicamente, ela tem que ser plantada em um espaço maior, não é isso? Tenho, assim, essas duas espécies que eu falei, né? Que é a pitangueira e a Sim, clusa, eu tenho cruza. o arbusto em casa. Ele é meu e está aqui já desde que a gente se mudou. Agora, outros que são menores, né? E eu produzo, por exemplo, ou para doar ou para plantar, aí ele fica só no tempo de desenvolver. Então, eu fiz há pouco tempo a produção de um cactus, que tem folha comestível, chamado Ora Pronobis, que eu Ah, distribuí para vários alunos lá da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, lá em São Gonçalo. Então, produzi em casa, quando eles estavam num tamanho bom, levei e distribuí lá para os alunos, para quem quis. maravilha. E você percebe que tem, assim, as pessoas têm, independente de ser aluno, né, de ser o professor da área e tal, você percebe que tem, as pessoas estão mais interessadas. A gente conseguiu avançar um pouquinho nisso, de estar mais Sim. interessado em preservar. Como é que é isso? Então, eu percebo que tem muita gente que é interessada, mas ainda existe o que a gente chama de cegueira botânica, ou seja, muita gente ainda não despertou para isso. E entre esses que ainda não despertaram estão os políticos, né? Então, o Opa, prefeito, o governador, os vereadores, deputados, senadores, presidentes, eles ainda não estão ainda muito atentos a essa questão das florestas, né? das mudanças climáticas. Isso ainda está muito restrito às faculdades e às escolas, ou seja, a população de uma universidade, de uma forma geral, né, quando você é estudante, os cursos eles têm interesses diferentes, né? E esses interesses diferentes se traduzem na sociedade. Então, a sim. sociedade, de uma forma geral, tem muitas pessoas têm interesse, mas a grande maioria ainda não despertou para isso. Porque, assim, como eu convivo com pessoas ligadas aqui, né, Nova Friburgo, a gente tem Mata Atlântica, eu convivo com pessoas que têm esse cuidado. Até agora, dia 14, dia 15, vai ter a inauguração de uma nova RPPN, né? Então, assim, eu acabo transitando nesse meio onde as pessoas têm uma certa consciência e que querem
realmente ter um espaço, né? Compra um terreno e que ali possa ser transformado. Então eu fiquei pensando assim, se a gente tem mais ontem no caso, embora a gente, né, vamos considerar que dia do meio ambiente é todo dia, mas se a gente tem mais a comemorar com os poucos avanços ou não, ou tem menos coisa assim para comemorar. Então, André eu Violento está acho que falando hoje, assim, assim, a gente tem Nicaldas. mais. Isso, eu virei o telefone agora, vou ver se melhora. Ele colocou assim, Micaldas, seu celular está filmando o livro, mas não está aparecendo você. Isso, E André, agora? ajuda a Tá gente. aparecendo. E aí, André, vê se está veja se, aparecendo agora. veja se está aparecendo, André. Porque eu não estou vendo o André e o André não me vê aqui por conta do Instagram. É porque talvez você tenha mudado o modo de, por exemplo, se eu mudar Não. aqui. Não, Eu tô dá o retorno como para a estava gente. ontem, né? Sim, que aí você está se vendo na tela. Não, eu não estou me vendo. Não estou me vendo, nem estou vendo você, nem estou vendo nada. Não, então você Agora eu tem mudei que o telefone de virar. posição. Não, Então, mudei o telefone de posição. Vê se agora está enxergando aí. mas não, você tem que, por exemplo, eu vou só, se o intervalo, agora está visível, agora está aparecendo, todo mundo falando aqui. Que bom. Liz falou, o André, agora está aparecendo. Então, opa, então vamos Então, deixa eu embora, vamos. responder a pergunta que você me fez. Sim, vamos lá. Eu acho que hoje as pessoas têm mais acesso à informação. Você tem mais livros, você tem mais programas, você tem mais grupos nas redes sociais. Então, hoje tem mais informação. Mas a gente tem, e tem mais gente interessada, sem dúvida. Né? Mas a Bacana. gente ainda não conseguiu traduzir isso em mudanças concretas. O que eu quero dizer com isso? Todo dia a gente tem menos floresta do que tinha antes. Mesmo, por exemplo, tendo muitos grupos que estão plantando, que estão restaurando, que estão fazendo recuperação de áreas degradadas, a devastação ainda ganha, entendeu? Esse é que é o problema. Sim. Não dá para compensar, né? A De gente tanto que já ainda foi. não conseguiu virar esse jogo. Sim. Eu não Nossa. desisto. E todo mundo que trabalha nessa área ambiental também não desiste. A gente continua insistindo. Mas a gente ainda não conseguiu virar esse jogo. Uau, né? É um trabalho e tanto, né? Tem que. E como assim o primeiro caminho? Vamos supor que você estivesse aqui falando com primeiro ano da faculdade, assim, de jovens, né? Qual é o primeiro passo que você gostaria de influenciar, assim, para começarem a prestar atenção nisso? Então, hoje em dia, né, você tem uma quantidade enorme de informação disponível. Então, você tem no próprio internet, YouTube, você consegue acessar, né, podcast, você consegue acessar vídeos. Na televisão, hoje você tem programas, tem documentários, né, você tem vários livros gratuitos para serem baixados direto na internet. Né? Então, você tem essa possibilidade. Tem várias instituições que as pessoas podem visitar e conhecer. Então, quem mora, por exemplo, na cidade do Rio de Janeiro, tem duas coleções botânicas maravilhosas, que é o sítio Burle Marx, que fica em Barra de Guaratiba, e que volta e meia oferece palestras, cursos, oficinas, e o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, né, que é um dos mais bonitos do mundo. Então, e volta e meia eles oferecem atividades. Agora está tendo uma exposição no Museu do Ambiente do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, que é imperdível. Então, recomendo quem está querendo, né, começar o caminho e tal, participar das atividades, visitar essas instituições. O Jardim Botânico, por exemplo, toda sexta-feira eles oferecem trilha guiada no Jardim Botânico, com um determinado tema. Então, você tem, por exemplo, trilha das árvores da Mata Atlântica, você tem trilha do patrimônio, trilha da evolução. Então, você se inscreve, vai lá e participa e começa a ter contato. E entrar nesses grupos, né? Na internet você tem muitos grupos de amantes de aves, de amantes de árvores, de flores. E aí você entra no grupo e começa a participar. E para facilitar mais um pouquinho, tem esse curso que vai ter agora nesse final de semana, lá na Fazenda dos Cordeiros, para já começar a dar esses primeiros passos aí, para quem quiser. Ou
seja, então lá na fazenda agora neste final de semana, qualquer pessoa pode participar. Não tem assim, Isso, qualquer eu tenho pessoa. muito conhecimento, tenho pouco, não é o caso, né? Não, é qualquer pessoa que quiser, né? Ou seja, eu vou falar numa linguagem acessível, mas também vou dar o caminho das pedras para quem quiser se aprofundar mais, né? Porque Já como o tempo é introduzi, muito curto, a né? gente não vai conseguir aprofundar muito, mas é um curso de iniciação. Então, para quem não sabe nada, quer saber um pouquinho, ou para quem sabe um pouquinho, quer saber um pouco mais. Aí eu vou dar essa Legal. primeira Ó, oportunidade. a Daniele está aqui falando, melhor professor do mundo. Nicaldas foi o professor que me incentivou a terminar a faculdade no momento mais difícil da minha vida. E eu andei pesquisando aí nas redes e tal, e eu falei, muito aluno, assim, nossa, meu mestre, que ótimo. O primeiro de uma série de muitos. O Ayrton está falando, eu acredito que seja sobre o curso, né? A Daniele Isso. continua aqui. Fui muito feliz trabalhando na área ambiental por 9 anos. E por que Daniele não trabalha mais na área ambiental? Fiquei curiosa. Se puder escrever aqui um pouquinho para a gente, muito bacana. A gente estava falando da Fazenda dos Cordeiros, você falou da exposição, porque inclusive a Fazenda dos Cordeiros tem aquele aprendiz de fazendeiro, que já é, porque leva crianças, né, grupos de escolas, então já é uma sementinha plantada, né? Sim, começa dessa época, né? As crianças pequenas indo lá, aí vê a produção de mudas, vê a Mata Atlântica, vê as espécies, né? Também vê a parte da produção rural, né? Como é que tem os produtos orgânicos, né? As hortifrutigranjeiros, que são produzidos lá de forma orgânica, lá na Fazenda dos Cordeiros, eles veem esse processo de produção. Então, eles têm a oportunidade de vivenciar isso e já começar a estabelecer as primeiras ligações, né, com Agora, o meio rural, com o ambiente natural. Agora, André, duas coisas que você falou. Uma, eu vou anotando aqui, eu estou aqui com caderninho e caneta para poder não esquecer. Você falou sobre também conhecer. Tudo bem, a gente está falando aqui do curso da Mata Atlântica, mas você comentou alguma coisa sobre conhecer também os passarinhos, não é isso? Conhecer Isso, espécies de aves e tudo mais. Aqui, eu estou em Nova Friburgo, tá, gente? Quem está chegando por aí, Micaldas está lá no Rio. E aqui em Nova Friburgo, essa semana, nós fomos surpreendidos com a Câmara Municipal, agora assinou embaixo, como uma associação de passarinheiros de utilidade pública. Essa associação de passarinheiros não é para apreciar as aves, não. São aquelas pessoas que querem colocar os passarinhos nas gaiolas. eu gosto de passarinho solto, né? E Sim, aqui no Rio de Janeiro a gente tem vários clubes, né, observadores de aves e tal, que sim. gosta de ver o passarinho na natureza. Então, é um dos ramos do ecoturismo, né, um dos segmentos do ecoturismo que mais cresce no mundo, que é a observação de aves, porque Observação. observação de aves, né? Toda ave, todo pássaro é ave, mas nem toda ave é pássaro. E aí a gente fala de observação de aves. Agora, dentro das aves, o grupo que a gente chama de pássaros, né, é o mais abundante. Então, é o que a gente vê com mais facilidade. Sim. E aí esses grupos se reúnem e vão para determinadas localidades para observar, fotografar, né? Então, Maravilha. do Estado, inclusive, né, a Secretaria de Ambiente, tanto estadual como municipal, promove eventos nas unidades de conservação, chamado Vem Passarinhar. Então, você se Ai, inscreve, vai na unidade, tem um guia que mostra, que fala das aves, aí você tira foto, leva um binóculo, né, para poder observar. Então, várias unidades de conservação municipais, né, e estaduais aqui do Rio de Janeiro promovem essas atividades de observação de aves. e o que a gente faz com esses passarinheiros daqui de Nova Friburgo? Então, assim, eu acho que cabe, né, um trabalho de educação ambiental, né, Não para ver se é? você pode mudar um pouco aí a mentalidade. Mas, se pelo menos eles fizerem, né, a criação, reprodução de aves que foram criadas em cativeiro, isso aí já é um bom começo, né? Porque não pode é tirar da natureza para criar, ou tirar da natureza para vender. Então,
essas aves elas são registradas, se elas são anilhadas, se tem esse processo Entendi. é menos mal. Entendi. Eu estou até Mas procurando melhor aqui. é observar na natureza. Melhor passarinho solto. Com certeza. Eu estou até procurando aqui, porque a Associação Comercial, Industrial e Agrícola aqui de Nova Friburgo vai promover um evento na semana que vem. Eu estou tentando achar aqui. Inclusive, e aí, achei aqui, Construindo Consciência. Um evento que vai ser. Uau, não quer abrir a imagem para mim. Vai ser de 17 a 21 de junho, aqui em Nova Friburgo. E aí tem algumas pessoas se mobilizando para poder colocar isso em pauta também, entendeu? Porque o negócio aqui ficou meio complicado. Deixa eu só voltar aqui no comentário da Daniele, que eu fiz uma pergunta e ela respondeu. Trabalhei como coordenadora ambiental numa construtora de grande porte, mas devido à crise na área da engenharia civil, Lava Jato, fui dispensada e iniciei com uma nova graduação, biomedicina. Ah, entendi. Legal, legal. Pé no caminho falando, né? Que tragédia, minha filha? O negócio aqui em Nova Friburgo é um pouquinho complicado. A gente tem tanta Mata Atlântica e aí tem tanta natureza, mas de vez em quando resolvem sair cortando tudo e é um pouquinho complicado. Aí, eu estou fazendo a dos Cordeiros, vai ter o primeiro e-book de aves da Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro. Que bacana! Nossa, não sabia! Muito legal. Peraí, que eu fiz alguma coisa. Não. Ai, quase que eu fiz besteira aqui, André. Nossa, fui ler os comentários, tinham muitos e me enrolei aqui. Esse curso, então... Ai, gente, pena que eu não consigo ir nesse final de semana para participar do curso. E tem uma situação que quem quiser também ficar lá pela fazenda, né? Chegar e pode... Isso. Deixa então... eu falar um pouquinho da programação. Isso. Então, quem chegar na sexta-feira à noite, já vai ser recebido, né? Vai ter um jantar, né? Geralmente o Ayrton faz uma pizza maravilhosa aí no forno a lenha. Quem chegar no próprio sábado vai ter aí o café da manhã rural. Depois a gente vai para uma roda de troca de saberes sobre a Mata Atlântica. Vou passar uns slides, né, sobre a Mata Atlântica, origem da Mata Atlântica, ecologia, conservação, quais são as ameaças. A gente vai ter uma parte da manhã assim, depois tem um almoço rural. À tarde, a gente vai para o campo, né? Senão, se for para dentro de sala, todo mundo dorme, né? Então, a gente vai para o campo para poder aprender a reconhecer as espécies, andar um pouquinho na Mata Atlântica, vai coletar semente, vai beneficiar semente, vai produzir mudinha. À noite tem um café rural para o pessoal que vai embora. Quem quiser pernoitar, pode pernoitar também. E no dia seguinte também tem atividade. Bacana. Pô, né, assim, é bacana passar um final de semana aí, né? Aprendendo sobre a Mata Atlântica, um pouquinho, né? Porque, como você mesmo disse, tem muito conteúdo. Lógico, tem o conteúdo disponível, né, online e tal, mas nada como você ali tá com a mão na terra, presenciar e sentir. Você logo no comecinho aqui da live falou uma coisa tão bacana que é o cheiro da terra. Quantas crianças não sabem nem que cheiro a terra tem, né? Porque vivem aí nessas cidades aí onde não tem contato e tantas possibilidades de ter um vasinho de planta em casa, de ter uma pequena hortinha. Você tem horta em casa? Porque você falou que tem um minhocário, tem hortinha também? Alguma coisa? Não. De temperinho? Não. Eu até já tive a produção de manjericão e tomate em casa. Mas agora eu tô sem ter essas plantas aqui. Só tomate. Só estou produzindo tomate atualmente. Agora, e você, quando é que vem a Nova Friburgo? Fale. Então, isso que você falou é importante porque esse contato das pessoas com a natureza aguça os sentidos, né? Porque lá você vai ter os perfumes, você vai ter os sons, que são interessantes. Geralmente na cidade a pessoa fecha os olhos, fecha os ouvidos, tapa o nariz, porque tem muitos cheiros desagradáveis, barulho muito alto, né? A gente está nessa live aqui, de vez em quando passa aí o carro, faz uma barulheira. Já na natureza é o contrário, a gente fica instigado a
saber de onde é que vem esse som, que passarinho é esse que está cantando, né? Então, é importante esse contato e a pessoa trazer um pouquinho, né, da natureza também para dentro de casa, né? Na forma das plantas, ou de uma horta, ou de um canteiro de plantas medicinais, né? Plantas aromáticas. Eu falo isso, Micaldas, porque eu conheço o Ayrton há muito tempo, mas a primeira vez, eu não vou esquecer disso nunca, a primeira vez que o meu filho viu uma minhoca se mexendo, e olha que eu estou em Friburgo, hein? Foi numa propriedade que a Ayrton tinha aqui na cidade. A gente foi fazer um passeio e a gente foi para o meio da terra, tinha plantio de alguma coisa, não vou lembrar agora. E aí meu filho viu aquela minhoquinha, ele pequenininho, cara, viu a minhoquinha pulando e ele, nossa, que coisa linda. Então, assim, como é importante permitir, né, que esses seres humanos tenham esse acesso, tocar a terra. Por que agora ela está mais úmida? Você falou da cor da terra, né? Então, assim, nossa, isso é tão importante. É uma terapia também, né? Como você falou. E acho que a consciência vem muito por aí, né? Sim, muito... bastante. É que a parte do contato pessoal, né? Ou seja, o conhecimento, ele é instigante, mas a vivência, a prática, né? Sim. No ambiente, o contato com a terra é que estimula a gente a prosseguir. Ai, que delícia. Pena que eu não posso neste final de semana, mas vai ter um próximo aí. Teremos outro. Teremos outros e eu acho que é aprender sempre, como você falou. Imagina, 30 anos você aprendendo, eu não sei nada. Por isso que eu aqui estava, né, conversando com você e muito assim, curiosa também, né, por conta disso. Porque tem muito a aprender. Eu imagino que quem trabalha com ecoturismo também, né, acaba pesquisando muito, né? Porque eu vi que é Sandra Seara, né? Sandra Seara, que é do Pé no Caminho. Acho que eu lembrei o nome dela. Ayrton, vê se eu tô certa. Acho que é isso. Demorei, mas consegui aqui chegar. Mas do ecoturismo e essas suas experiências. Legal, ela colocou que sim aqui. A sua experiência também, né, com ecoturismo, e aí uma coisa foi puxando a outra, né, isso, André? Isso, uma coisa reforça a outra, né? Ou seja, meu trabalho como professor de biologia, biólogo, me ajuda no meu trabalho de guia de ecoturismo, né? Porque é o acesso que eu tenho informação, conhecimento, né? Sim. Mas, por outro lado, meu trabalho como guia de ecoturismo me permite ir em lugares e ver coisas que talvez eu, como professor ou biólogo, talvez não tivesse oportunidade. Então, eu recebo grupos, ainda porque hoje eu trabalho mais como professor, mas volta e meia eu recebo grupos, né, turistas, né, que têm interesse específico em Mata Atlântica, em flora, em fauna, aí a gente faz essas caminhadas e aí a oportunidade que eu tenho de ver, né, plantas e bichos que às vezes não estão no nosso dia a dia. Né? Então, mesmo no meu. Aí eu encontro pela primeira vez, vejo pela primeira vez. E sobre fala mais um pouquinho, que nosso tempo, né? Meu Deus, a gente ficaria aqui durante muito tempo conversando. Esses projetos, eu fiquei curiosa, projetos de sustentabilidade nos meios de hospedagem. Fala rapidamente para mim, assim, do que se trata isso, quando é um projeto de sustentabilidade em um meio de hospedagem? Então, esse projeto de sustentabilidade é justamente para ajudar, né, meios de hospedagem. Então, pousadas, fazendas, hotéis fazendas, justamente a ter uma relação mais harmônica com a natureza. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, para economizar água? O que a gente pode fazer para economizar energia elétrica? O que a gente pode fazer com o lixo que é produzido? Aí faz a separação do lixo, aí coloca, por exemplo, um biocário para dar destinação para matéria orgânica. Né? Então, a gente ajuda, né, esses meios de hospedagem a começar a ter uma convivência mais harmônica com o ambiente, do qual a gente depende diretamente. E, de certa forma, acaba atraindo também como é que eu vou dizer? Um cliente mais atento também, né? Porque eu acho que tudo é aprendizado.
Quando Exato. você percebe que lá naquele... Ah, eu fui me hospedar em tal lugar, mas eles têm esse cuidado, como que eles utilizam o plástico, né? O isopor, enfim. Aí começa a fazer essas conexões aí com outro público também, para de repente levar essas informações para casa, né? Isso acaba virando um meio de Isso multiplicação, né? que eu Desse ia comportamento, falar. desses pensamentos. Muito bacana. André, puxa vida. Ai, adorei conversar com você, mesmo não te vendo. Depois vou assistir tudo de novo, porque eu quero, né, te ver. Acontece isso aqui no Instagram, infelizmente, limpei o celular, o cacho e tal, mas hoje o Instagram estava aqui com esse probleminha. Então, minha gente, ó, curso Iniciação à Mata Atlântica neste final de semana em Silva Jardim, tá? É bom que é um passeio gostoso e ainda aprende muito. O Web Gomes está falando muito importante em sala de aula e também na Star. Ah, ué, não entendi muito bem. Muito importante em sala de aula. Opa, todo esse conteúdo, né? Eu acho é isso, né, André? O que você aprendeu em sala de aula, você levou para a vida, né? Isso. Eu tento buscar essa coerência. Muito bacana, muito bacana. 8 e 9, então, tem a divulgação aqui na Rede com Sheila. Quem ainda não segue na Rede com Sheila, pode seguir. Quem quiser seguir André Micaldas, siga também. A André não é muito de passar pelas redes sociais, não, mas eu também estou sempre divulgando as atividades na fazenda dos cordeiros. Dona Berli passou aqui hoje também. Até Dona Berli acessou o Ó, Instagram dela hoje para poder te a assistir. visita ilustre. Visita ilustre. Não é visita ilustre, já esteve na rede comigo e hoje passou aqui para poder acompanhar a nossa pequena live, né? Para você falar um Isso. pouco aí da Mata Atlântica e do curso. Eu tenho mais é que te agradecer por esse essa introdução à Mata Atlântica, assim, bem breve, para a gente poder ser cutucado, né? E querer participar desses cursos. E você também divulgar para a gente, você fica à vontade, André, para me mandar quando tiver alguma atividade no Rio, porque eu estou em Nova Friburgo, mas o Na Rede com Sheila, meu filho, também, embora seja online, ele é por esse Brasil afora. Então, quando você quiser mandar alguma atividade, divulgar alguma coisa, tá? Fique à vontade para me mandar, tá bom? Tá ótimo. Então, deixa eu te agradecer pela essa oportunidade de estar aqui, né, e estar falando desses assuntos todos, né, e pode deixar que sempre que tiver algum curso, alguma atividade, eu te envio. Muito E grato aí pela oportunidade. eu que te agradeço, então, gente. Um beijo, até qualquer hora. Fiquem sempre aí ligados na Rede com Sheila, porque eu estou sempre divulgando alguma coisa bacana. Hoje, inclusive, teve um evento do SESC, uma intervenção artística Corpo Árvore. Eu consegui fazer ao vivo um trechinho e está aqui no meu Na Rede com Sheila. Daniele dando boa noite, Hilda Monteiro também, todo mundo por aqui. Gratidão aí vocês que acompanharam, tá? E é isso, André. Gratidão, ótimo curso e a gente vai se falando, tá? Muito grato. Fiquem bem. Um beijo, tchau, tchau.